Cara de desespero, morrendo de medo de cair com a bicicleta pesada. Meu Deus, uma descida. Parar a bicicleta, senão eu vou cair. Finalmente o homem parou pra mim. Só porque eu tô com peso e não quero parar. Acho que eu nunca vim com tanto peso na bicicleta. Ainda bem que é perto. No fim da rua já chego em casa. Meu Deus! Meu Deus, sem equilíbrio. Por isso que eu não gosto de andar com sacola pesada que desequilibra a gente. E eu trouxe só quase uns 5 litros só de suco. Cheguei em casa já. Ui, ui, ui. Deixa eu guardar logo a água aqui na porta, senão eu não vou conseguir nem descer na garagem. Olha, pra você ver que não é exagero. Sacola aqui pesada. E aqui mais 6 litros de água. Parece que a sacola tá mais pesada do que o fardo de água. Gente, só pra fazer um comentário, né? Eu tava olhando ali, era um pedido do meu vizinho que o correio chega e coloca as encomendas na porta de casa e ninguém mexe. Tô aqui, gente, agora finalizando o jantar de hoje. Fiz uma polenta, um molhinho de tomate pra jogar por cima. Fritei aqui umas salsichas de frango com cebola e tomate. E fiz uma farofinha de queijo, que eu tava com desejo há muitas semanas, nem dias. E aí hoje finalmente eu fiz essa farofa. Infelizmente não tinha manteiga, mas mesmo assim ela ainda ficou muito gostosa. A receita completa eu deixei lá no Instagram, tá, gente? Você montou lá? Nem deveria precisar montar aqui. Já comeu?
é 50% Mon Chéri. Do canton lá, né? Danke vielmals. Bitte schön. Schönen Tag. Schönen Tag. Ah, merci. né? Dá? Dois dias já viemos pegar o passaporte. Já está pronto o passaporte. Então? Que lindo. É o... Eita, minha barriga roncando. Ah, é o mapa da Suíça? Legal. Ah, o número do passaporte também não é bom. Mais tarde a gente foi comprar umas coisas que tava faltando em casa. E aí eu achei muito bacana, eu gravei pra vocês. Alguns alunos que estavam vendendo bolo, gente. Eu acho isso muito fofo. Eles vendem bolo pra fazer férias de verão. E aí as pessoas saem do supermercado, eles ficam com a barraquinha bem na frente, passam e compram, né? Ajudam eles a comprar o bolo. Será que sais com a pessoa justa? Dá? Tá? Dá. Deixa a aula. Olha, compramos um cookie e um pedacinho de bolo. Pagamos 6 francos. A gente perguntou quanto que custava e elas falaram que você paga o que você quiser. Não tinha preço fixo em nada. Então você escolhe o que você quer e você paga quanto você acha que custa, né? Para ajudar, era alunos que estavam juntando dinheiro. Às vezes nos fins de semana eles vêm vender na porta do supermercado para férias de verão. O dinheiro eles usam para as férias de verão. E muita gente ajuda. As pessoas passam no supermercado, às vezes de manhã, né? E às vezes já leva para tomar café. E o bolinho, ó, fofinho. Vou experimentar. Eu amo cookie fresco. E aí, fim de semana chegou, no domingo, tava aquele sol, 30 graus na Suíça. Vocês não têm ideia, o sol aqui é muito quente mesmo. Tem às vezes pessoas que me perguntam se aqui no verão é quente, mas gente, é muito quente mesmo. E aí a gente foi no riozinho aqui perto de casa, tem esse lugar assim, um espaço maravilhoso com praia, tava ainda ali pegando um bronze, repondo vitamina D, né? É muito legal, a gente gosta desse lugar, mas é aquele lugar assim que você tem que chegar cedo ou tarde. E aí a gente foi no finzinho da tarde, ainda conseguimos pegar vazio esse lugar. É maravilhoso porque tem um pouco areia, dá para tomar banho, a água limpinha.
E é assim, maravilhoso. A gente gosta muito de aproveitar o verão aí. Esse dia a gente foi só mesmo pra aproveitar, pegar um pouco sol, banhar. Mas às vezes a gente também leva as coisinhas pra fazer um pequeno grill, né? Um churrasquinho. E é muito bacana. E é aqui o que o povo ama. Ir na beira do rio, seja só para pegar sol ou descer o rio, né? Com boias, como eu já gravei em alguns vídeos anteriores. E tô aqui tomando meu cafezinho. Já mostrei pra vocês o dia, como tá lá fora. Sol, mas meio nublado. Bora lá começar mais um dia. Gente, eu vou fazer aqui uma farofinha de queijo. Vou usar aqui esse queijo Pagril, que parece muito o nosso queijo do Brasil, aquele que a gente faz churrasco, né? E encontrei uma boa promoção, eu gosto desse aqui, o tradicional. Vou fritar, já botei ali a panela para esquentar. Vou cortar aqui, já que eu volto. Cortei aqui o queijo, parece muito com o nosso queijo, o coalho, tinha esquecido o nome. Aí eu vou pegar aqui, ó, 50 gramas de manteiga, vou colocar na panela. Minha cebola acabou, mas eu amo cebola na farofa. Então, minha cebola acabou, eu vou colocar só um pouco de alho e vou fritar o queijo. Vamos fritar bem ele. Eu amo essa farofinha de queijo. Agora eu coloquei aqui o queijo, eu não mexo ele. Vou deixar ele fritar um pouco pra depois mexer um pouco, né? Virar ele, pra criar aquela crostinha nele. Virei aqui o queijo, tava pipocou muito. Aí agora eu coloco isso aqui, ó. Quando começa a pipocar demais alguma coisa, eu ponho essa tampa aí. Já tá uma delícia. Fritei o queijo, vou colocar um pouco mais de manteiga pra fritar um pouco no alho.
Eu vou colocar um pouco aqui de cúrcuma, pra ficar mais amarelinho a farofa. E um pouco de tempero em pó, se você gostar. Pimenta do reino. E já vou adicionar a farinha. Vamos farofa. Farofa, quem achar ruim a quantidade de manteiga que eu coloquei, botei foi pouco, porque farofa só presta com bastante manteiga. Pelo menos pra mim, ou margarina, né? Farofa seca, mas antes de começar a farinha pura. E agora, deixo um pouco aqui essa farinha para ficar mais crocante. Precisa torrar um pouco mais ela. E tem que mexer rápido. Já diminui o fogo, porque senão começa a queimar. Vou colocar um pouquinho de sal, que ainda não botei sal. Só faltou aqui uma cebolinha, gente. Com cebola fica perfeito. Infelizmente a minha cebola acabou. Tenho que comprar mais amanhã. Perfeita. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha que eu fiz ontem. Uma salada de fruta, né? Bem simples, mas aí eu gravei pra vocês. Aqui a gente tá no verão na Suíça, né? Então, uma salada de fruta cai bem geladinha. E aí eu mostrei pra vocês os ingredientes que eu usei: creme de leite, um pouco leite condensado e as frutas que eu tinha em casa. Aí eu vou usar um bolzinho que eu tenho aqui. Gente, salada de fruta é uma coisa que rende, né? Olha, pra vocês verem, peguei 2 bananas, 2 maçãs, um pouco de uva que eu tinha aqui e o restante de mirtilo que eu fiz aquela receita do bolo de limão. E aí eu comecei aí, né, descascando as frutas, e eu gosto de cortar elas bem pequenininhas. Eu acho que quanto mais você corta pequeno, mais solta o sabor, né? E aí eu preparei ela, já era fim da tarde, dá pra ver ainda que ainda tem sol, né? Mas que a gente tem sol até quase 9 da noite, ou mais de 9. E aí eu corto todas as frutas. Aí depois que eu cortei as 2 bananas, eu cortei a maçã também. Fui cortando bem pequena também, eu acho sempre melhor, quanto mais pequena, né? Eu também gosto de colocar, fica perfeito, abacaxi. Mas você não pode colocar o abacaxi cru, porque senão amarga, né? Ele é muito ácido. E a laranja também não. Então, geralmente eu não coloco laranja, mas o abacaxi eu amo. E aí eu faço assim cozinho ele um pouquinho com açúcar na panela, né, até ele ficar assim meio caramelizado, e aí eu jogo na salada de frutas. Aí geralmente eu adiciono bem pouquinho leite condensado, porque às vezes já fica gostoso só com o doce do abacaxi, para não ficar muito doce. Eu não gosto de salada de fruta muito doce. E aí, fazendo essa receita, eu tive uma lembrança, né? Desde quando eu era criança, às vezes eu ia fazer compras no comércio, no centro da minha cidade. E eu lembro que às vezes minha mãe levava a gente para comer uma salada de fruta ou salgados que um senhorzinho vendia. Ficava na Velha Marabá. Ele é muito conhecido, há muitos anos ele
tem uma vendinha lá de salgados, tudo uma delícia. E ele fazia a melhor salada de fruta. Era muito gostoso. E aí eu fiquei pensando, né? A maioria das pessoas, pelo menos a receita que eu conheço também, é feita com leite condensado, creme de leite. Mas também na minha região vende muito salada de frutas com açaí. Eu não sei como que é feita salada de frutas na sua região, né? Mas na minha cidade vendia muito com açaí. Sempre você comprava, chega a salada de fruta, tinha aquela corzinha característica do açaí, né? Mas assim, eu nunca esqueci da salada de fruta do senhorzinho que vendia. E aí eu fiquei assim com aquela lembrança, né? Se não me engano, ele fazia a salada dele de fruta só com suco de laranja. A salada de fruta dele, assim, era maravilhosa. Eu lembro também, eu nunca fui muito fã de abacate. E na salada de fruta dele, ele colocava abacate. E é a única forma que eu gostava de comer o abacate, na salada de fruta. E eu já fiz em casa, fica uma delícia também, com abacate. Fica a dica. Sobre história de salada de fruta, lembrei também de uma amiga do trabalho, levou uma salada de fruta maravilhosa que a sogra dela fazia. E ela colocava maracujá fresco. Gente, era divino, divino. Uma delícia também. E aí, voltando à receita, eu terminei de cortar as bananas, as maçãs, e aí eu fui tirar a sementinha da minha uva. Eu gosto de cortar ela no meio porque eu acho que também entra mais o contato das frutas. Eu sempre gosto de fazer salada de fruta de um dia pro outro, porque eu acho que precisa um pouco desse descanso, sabe? Porque você acaba colocando essa açúcar, não importa, né? Leite condensado, a forma que você vai adoçar. E as frutas acabam desidratando com açúcar. E aí vai trazer aquele sabor característico da salada de frutas. Então, a salada de frutas, ela também fica melhor no dia seguinte. Inclusive, acabei de comer agora um copo cheio de salada de fruta. E aí eu sei que tem cada pessoa a sua forma, tem as suas preferências de frutas, né? Aí, infelizmente, eu não tinha um abacaxi, mas eu tinha bastante fruta em casa. Então, eu queria aproveitar um pouco essas frutas para não perder, né? Então, eu tinha um pouco de cada coisa. E eu acho que salada de fruta é isso, o que você tiver na geladeira, né? E é uma bênção também, né? Porque um pouquinho rende muito. E aí eu fiquei curiosa aqui, me diz aí, qual fruta que não pode faltar na sua salada de fruta? Pra mim, abacaxi. A banana, maçã e uva, tendo só esse extra ótimo. E qual forma que você prepara ela? Você também faz ela com creme de leite e leite condensado? Porque aqui meu marido também, ele sempre fazia só com iogurte. E fica também muito gostoso, né? Já vi gente fazendo com mel, já experimentei com mel, também fica muito bom. E o iogurte natural, né? Mas e salada de fruta é uma coisa tão simples, né? É assim, é só você cortar a fruta, mexer, coloca ali um docinho pra ficar gostoso e fica maravilhoso. Eu também lembro que eu fui jantar na casa dos tios do meu marido, eles são suíços, e ela serviu de sobremesas apenas frutas. Ela fez um mix de frutas, tinha framboesa, morango, e aí ela colocou só um pouco, que ele chama aqui de sirupe de... nem sei de que era. Eu acho que era um xarope de umas florzinhas, que geralmente eles usam. Você pode fazer chá gelado, quente, e também serve para adoçar algumas coisas, né? E ficou uma delícia. Que coisa prática, né? Às vezes a gente bate a cabeça tanto para fazer uma sobremesa, um bolo, uma coisa tão difícil, mas se você já faz um almoço, um jantar enorme, ninguém aguenta mais comer, né? E por que não uma salada de frutas? E aí, por último, eu adicionei aí os mirtilos, cortei alguns no meio. E aí, eu já tava com todas as frutas cortadas. Mostrei ali pra vocês o creme de leite que eu usei, né? Creme de leite que eu tinha aqui na geladeira mesmo, pode ser qualquer creme de leite. Coloquei um pouco de creme de leite e um pouquinho do leite condensado. Eu gosto muito desse leite condensado aí que vende na Alemanha. Ele é bem similar com aquele leite condensado da famosinho, sabe, da Nestlé, que é perfeito. Aí eu botei só um pouquinho de leite condensado, pra mim já foi suficiente. Nesse mesmo dia eu botei pra gelar, né, no congelador, e aí eu já comi. Tava bem geladinho, porque eu botei uns minutinhos no congelador, mas assim, gostoso sim, mas não tava perfeito, né. E aí
Hoje eu repeti, comi ela novamente e aí já deu assim aquela fermentada, sabe? As frutas desidrataram, já tava com bastante caldo, pode ver que aí não tem tanto caldo, né? Porque eu botei pouco. Eu sempre prefiro pôr mais creme de leite do que o leite condensado, mas precisa de um docinho, né? De um açúcar para as frutas desidratarem mais rápido. E aí levei pra geladeira. Misturei ali tudinho, não precisa colocar mais nada, se você não quiser, né? E cubro com plástico filme, deixo até o dia seguinte na geladeira e faça bom proveito. Aí no dia seguinte, eu mostrei pra vocês o jeito que ficou a minha saladinha de frutas. Pode perceber que já tá bastante líquido, né? Esse líquido é que sai das próprias frutas, né? Elas desidratam e aí fica aquele sabor delicioso, característico da salada de frutas. E aí eu botei um pouquinho pra comer. E aí deu pra perceber que já tava quase na metade, né? Porque desde ontem que a gente já tá comendo. E é uma coisa que não perde, né? Porque é uma delícia, acredito que todo mundo gosta. E esse foi só o que sobrou. E mais tarde é capaz de não ter mais nada também. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um comentário dizendo aqui pra mim se vocês amam salada de frutas também e qual a fruta mais exótica que vocês já comeram dentro de uma salada de frutas.